O nosso mais frequente convidado aqui no Neumann Entrevista é o Jacó Pinheiro Goldberg, jurista, criminalista e psicólogo muito requisitado no Brasil. Jacó, é um prazer ter você de novo e te digo o seguinte, você é sempre o mais requisitado aqui. Se eu fosse atender toda vez que alguém me pede para uma entrevista sua, eu não fazia entrevista com mais ninguém. Mas sempre que eu posso e sempre que aparece um assunto que eu sei no qual você vai brilhar, e você brilha sempre em todos, eu estou aí recorrendo à sua ajuda, amiga, ao seu tradicional companheirismo. Jacó, como estamos? Eu creio, Zé, que tanto em termos globais, ou seja, numa visão mundial, como numa visão brasileira, nós estamos numa fase de um processo de desenvolvimento com as dificuldades crônicas que o país apresenta. A mim me desagrada muito, Zé, quando, diante de qualquer fenômeno, imediatamente os oportunistas falam em crise. Então, é crise porque teve inundação numa região, e isso significa que a natureza está numa conspiração contra o Brasil, e o Brasil, catastroficamente, vai ficar submerso por um novo dilúvio. Ou então porque tem incêndios na Amazônia, e com isso vai ser poluído todo o planeta, que vai desaparecer por causa do desmatamento. Quer dizer, é sempre uma leitura superficial, epidérmica, sem profundidade, das realidades que são contingentes à própria realidade e à própria condição humana. Ô, Quer dizer, Jacó, o diga. nosso, o nosso tema hoje, é claro, é o massacre de Blumenau. Você diria que o massacre de Blumenau é uma novidade se não tivesse havido Columbine? Já faz quantos anos Columbine e todo mundo, toda vida que acontece uma tragédia dessa, está sempre iniciando uma nova onda de infanticídio? Não, eu não acho que esse crime horrendo seja o início de uma onda de infanticídio no Brasil. Todo crime é um ato político e social. A ideia de que o crime surge emergindo unicamente de um processo individual é uma leitura pobre da realidade do comportamento criminoso. O sujeito, quando comete um crime dessa natureza, ele está enviando uma mensagem e sendo mensageiro de um processo. Especificamente, Zé, muitos estão tentando analisar esse fenômeno. Eu poucas vezes ouvi tanta asneira na minha vida quando ouvi nesses 2 dias. Por exemplo, ouvi alguém aí, parece que é uma autoridade, dizendo que é preciso criar no Brasil uma cultura de paz. Vai ser criada uma cultura de paz. Ou seja, provavelmente alguém vai decretar no governo, a partir da data de hoje, fica estabelecida no Brasil uma cultura de paz. Isso é alienação. O mundo inteiro está conflagrado nesse instante, sociologicamente, numa série de conflitos. Existe uma condição de belicosidade, agravada, inclusive, pela pandemia. Nós estamos na pós-pandemia. Então, não há como falar em decretar uma cultura de paz, vindo como se isso fosse uma resolução governamental. As transformações sociais, elas dependem de esforços coletivos. Esse sujeito aí, esse criminoso, ele cometeu um crime que tem um significado. Ele está mandando um recado.
Vamos tentar decodificar esse recado. Inicialmente, as crianças, como também os velhos e outros segmentos vulneráveis da sociedade, são sempre atingidos de maneira brutal quando existem ondas de violência. E nós sabemos que, historicamente, as crianças no Brasil sempre foram, eu vou usar uma expressão suave, destratadas, como se fossem adultos pequeninos. A criança não é um adulto pequenino. A criança é um ente humano com seus direitos, seus deveres, suas demandas, suas necessidades, seu processo de formação, que implica, antes e acima de tudo, de proteção, de afeto da sociedade. É isso que o Brasil faz com as suas crianças? É isso que a nossa sociedade, a nossa escola, as nossas famílias estão instruídas para fazerem com as nossas crianças? Não, não estão. E não estando, um covarde, um sujeito que é o que antigamente a gente definia, tanto no Código Penal como na psicologia criminal, como louco moral, ele se acha na condição da perfídia covarde de matar crianças dessa maneira cruel. É um Jacó, ato. Jacó, Diga, você falou em covardia. Eu acho que covardia é a palavra, por exemplo, ela define o crime da escola Tomásia Montoro. O cara matou a mulher porque ela era velha, frágil, e atacou pelas costas. Clássico da covardia, né? Agora, esse de Blumenau é a mesma coisa, hein? Aí aparece o diretor-geral da Polícia de Santa Catarina e diz que foi um fato isolado. A primeira dúvida que eu coloco para você é assim: existe fato isolado, Jacó? não, não existe fato isolado. É exatamente isso. Você colocou o ponto nodal dessa discussão. Vamos verificar algumas coisas. Em primeiro lugar, o cenário social, político e histórico. Santa Catarina, particularmente, e nós sabemos disso, tem uma precedência muito grande de grupos de violência política social. Já na época da imigração alemã, com células nazistas espalhadas por toda Santa Catarina. Isso é público notório. Um sentimento, e você colocou muito bem, aparentemente de força, uma linguagem aparentemente de força, que leva, em última instância, à brutalidade do crime. E quem melhor para ser atingido do que crianças indefesas? E velhos que trabalham porque não têm uma aposentadoria digna, numa profissão que remunera muito mal, quer dizer, são os lados opostos da humanidade, mas que conferem uma imensa covardia. No caso dessas crianças, por exemplo, o assassino participou de uma competição por internet para ver quem matava mais crianças. A competição já partia da covardia como estímulo e como motivação. Então, você veja que não é absolutamente, obviamente, um fato isolado. Pelo contrário, ele tinha seus comparsas, ele tinha seus cúmplices. E creia que não é esse grupinho, não. Você falou, inclusive, também na agressão, por exemplo, contra velhos. O velho hoje, o sujeito de mais idade, como também a mulher, quer dizer, qualquer indivíduo um pouco mais fragilizado fica sujeito à covardia de todos os processos da mediocridade absoluta que caracteriza a condição totalitária da força bruta, que é representada. Em primeiro lugar, eu vou tentar objetivar a ignorância. A ignorância está sendo organizada, articulada
como a linguagem máxima da cultura brasileira hoje. Quanto mais o sujeito foi boçal, a boçalidade é o passaporte para o sucesso. Vou repetir a frase. Eu sei que você é um grande frasista. Talvez você goste dela. Hoje, no Brasil, a boçalidade é o passaporte para o sucesso. Quanto mais Jacó, o Diga. Jacó, o sujeito boçal, genial a sua frase, é isso mesmo. A boçalidade é a origem do processo, mas ele conta com uma certa cumplicidade da autoridade. Você veja, Jacó, que o delegado-geral chega a uma conclusão antes de fazer qualquer investigação, antes de saber quem era o criminoso. Você está resolvido isso. O criminoso, inclusive, usou isso. Ele foi lá, matou as crianças que achava que podia bater o recorde do grupo dele e foi correndo para a polícia se entregar. Quer dizer, ou seja, o criminoso usa o aparelho do Estado em defesa da própria covardia. É interessante porque você assinalou a etapa inicial de um processo que eu defini como um processo político. É uma tentativa de radicalização. Esses atentados dessa natureza, que acontecem com essa crueldade absoluta, eles são manifestações, na verdade, de uma opção ideológica. E qual é a opção ideológica? É a morte. É a morte. Lembra daquele general fascista, quando o filósofo Unamuno fazia uma conferência na Espanha e ele gritou: Viva la muerte! Esse canalha, esse monstro moral que matou essas crianças, porque é preciso definir. Eu me lembro que uns anos atrás eu estava dando uma entrevista e um jornalista me fez uma pergunta, eu não me lembro bem quem era o criminoso, mas se reportando a um criminoso, disse assim: o que é que você acha do... Eu acho que é Zezinho Perneta. Eu falei: Zezinho não, José, ou João, ou Pedro. O que não é possível é você usar o diminutivo carinhoso. Zezinho é uma pessoa que a gente gosta, que é bem, que é um sujeito decente. Pelo menos chama pelo nome do canalha. Mas existe uma tentativa de transformar em herói o anti-herói na nossa sociedade. Você veja que o criminoso só faltou, pelo que você me definiu, pela sua narrativa, de chegar à delegacia e dizer: amigos, amigos, Cheguei. Amigo, companheiros, cheguei. Venham. Venham a mim. cheguei. Venham a mim. Já que não vieram as Venham, crianças. Ô, vamos Jacó, celebrar, vamos celebrar o holocausto dessas 4 crianças. Você falou E em Holocausto e eu me lembrei do caso judeu. Aliás, está sendo lançado agora um romance do grande poeta Carlos Nejar, que é catarinense, chamado... Você vai adorar esse título, Jacó. A Morte é Ariana. que coisa, que coisa. Um abraço lá para o Carlos Nejar. Eu tenho uma grande admiração pelo seu amigo, pelo escritor, enfim, pelo Carlos Nejar. Mas essa ideia, inclusive, e você sempre sutil e fino, você se reporta ao arianismo. Nós sabemos muito bem que atrás dessa celebração da virilidade, entre aspas, da força bruta, da crueldade violenta, vão matar, vão matar, vão matar, matar criança, com machado. Isto tem um recado para a sociedade: é dessensibilizar, é normalizar, transformar em normalização aquilo que é uma teratologia, aquilo que é uma monstruosidade. E talvez seja a hora, eu só tenho coragem de falar isso no seu programa, Zé. Eu não vou Fala. falar isso em outro programa, não. Aqui é o Não lugar. vou Fala. falar. No seu eu vou falar. Não, eu não vou Fala, falar, não. Jacó. Eu sou covarde, eu não vou falar, não. Será que não é hora da gente repensar a questão da prisão perpétua? Eu sei que politicamente eu estou sendo assim inábil,
estou sendo estúpido, estou oferecendo minha cabeça aos mouros. Não é Você, hora, Jacó. Ô, Jacó, não é você hora. Não é hora de condenar esses monstros pelo menos ao anonimato, como fizeram brilhantemente até agora o Estadão, até a Globo aderiu também, e a Folha não. A Folha foi pelo caminho adversário. Mas não dá mais o nome de um assassino desse, porque a celebridade é um dos objetivos desse massacre. Eu Não está acho na que é hora uma de. tática. Eu acho que é uma tática. Eu creio, Zé, vamos ver se você concorda comigo. Eu acho que existem, diante dessas ocorrências, uma estratégia ampla e, dentro disso, movimentos táticos. Um deles é esse, que eu acho que é válido. Mas podemos ponderar também pelo oposto. Mandar fotografia do camarada para a família dele, para a mãe dele, pregar nas paredes, transformar em monstro, mostrar desprezo. E nós sabemos que o que acontece é exatamente o contrário. É a transformação do bandido em herói. Isso já começou no cinema de Hollywood, nessa cultura que valoriza o êxito a qualquer preço. Passa por cima, passa por cima. E aí não é só em metáfora, não. É literalmente, passa por cima. Se tiver que transformar em cadáver, transforma. Transforma? Transforma em cadáver. Por que não? Transforma em cadáver. Pena de morte para um monstro como esse. E outra, digo mais, Jacó, ainda vejo a ausência do Estado aí. O presidente Lula não foi a uma família em Blumenau. Não, ele não cogita outra coisa que não seja negociar com Arthur Lira. O presidente do Senado também não. O presidente da Câmara, muito menos. Quer dizer, nenhuma autoridade, todos se limitaram a notas de pesar. Quer dizer, contra a covardia, notas de pesar. Notas de pesar alimentam a covardia, não a combatem. Você levanta um dos pontos fundamentais da questão ética na sociedade. A sociedade brasileira precisa compreender que, se ela depender de governos, de autoridades, ela está órfã. Ela está órfã. Como sempre foi. Sempre Como esteve. sempre foi. Exatamente, gostei muito da sua colocação histórica. Como sempre foi. A oligarquia brasileira, ela tem um fosso de abismo em relação à sociedade. No fundo, ela despreza. Então, é a nossa sociedade que tem que dar uma resposta moral, religiosa, decente e científica à violência. Ensinar, desde criança até o adulto, a conviver com seus próprios conflitos, com os nossos impulsos de destruição, que todos temos, mas alguns aprendem a sublimar, a civilizar, a controlar, a frear, freio. A sociedade tem que ter um sistema de frenagem. E qual é o sistema de frenagem? É a punição. Você não pode passar a mão e tomar uma atitude de mimimi diante do crime, seja organizado ou crime selvagem. Ou então nós nos transformamos definitivamente numa sociedade de quinto mundo, aonde é todos contra todos. E as crianças, como você coloca bem, E os velhos os são as maiores negros, primeiras vítimas. As as primeiras mulheres, vítimas, os grupos mais crianças, velhos, frágeis. pretos e mulheres. Exatamente isso. É nessa ordem. Ô, Jacó, o que é que se faz com. Que tipo de ação pode ter uma polícia que é chefiada, dirigida por um cara que parte diante de um crime dessa barbaridade para a definição de um fato isolado?
até para eximir a responsabilidade de investigá-lo? Eu acredito o seguinte: nós temos que fazer uma profunda revisão do papel da polícia, do direito nos jogos de poder na sociedade. Porque a gente fica oscilando, Zé, entre a impotência e a onipotência. Ou o sujeito fica completamente inabilitado para atuar, Inerme. porque não sabe atuar, porque não tem condição, não tem competência, nem intelectual, nem cultural, nem científica, ou sai achando que se colocar 150 milhões de reais e guardas nas portas de todas as escolas, que isto vai, por acaso, proteger as crianças. Que absurdo! Quer dizer, dessa maneira, a solução passa a ser outra, Zé. Você quer acabar completamente com o crime na sociedade? Para essa posição cretina, existe uma solução. Prende todo mundo. Você prende todo mundo, não vai mais ter crime. Quer dizer, é o raciocínio pelo absurdo. A saída normal é autocrítica, desenvolvimento cultural e sistemas de vigilância, punição democráticos, respeitando os direitos, mas exigindo os deveres. Ô, Jacó, seja qual for o caminho que ele precisa ser tomado, esse caminho precisa começar com o mínimo de ação, né? Quer dizer, você até hoje, eu falei em Columbine, desde Columbine você não vê uma ação efetiva, um programa, um projeto de segurança para crianças, velhos, mulheres e pretos, né? Ao contrário, você vê um movimento identitário ideológico que não leva a nada e os assassinos, os canalhas, os monstros, os teratológicos em ação. Não estava na hora de alguém parar, seja em que governo for, e começar a fazer algo mais racional? A primeira solução que o governador de São Paulo deu foi: vou botar um guarda armado na porta da escola. Aí eu vi um líder da esquerda dizer: mas aí você está tirando o poder do diretor. Mentira, não está tirando poder nenhum do diretor. Aí a questão não é essa. Onde é que está o poder? Não tem poder nenhum. Numa sociedade como a nossa, a criança, o velho, o preto, a mulher, são vítimas da violência segregacionista, mas também identitária, porque não há ação efetiva, pensada, como você diz. Não há nenhum projeto de segurança que seja factível. E olha aqui, Columbine já tem tempo, hein? Nós sabemos que o sistema prisional brasileiro ele por si é uma indústria do crime. O sujeito entra lá e sai pós-doutor em crime. É preciso repensar todo o jogo do direito como poder no Brasil, desde as formas de atuação, desde a maneira de trabalhar, até o âmbito da sua competência. A mesma coisa quanto ao sistema prisional. Nós temos aí aproximadamente, eu calculo nessa altura, não tenho muita certeza, mas estamos chegando perto de 1 milhão de pessoas presas no São Brasil. 800 mil. 800 mil pessoas. O doutor Roque Cittadini, decano do Tribunal de Contas do Estado, foi entrevistado aqui por mim a respeito de um relatório que ele fez, onde ele mostra claramente isso que dá razão a você. Os presos são jovens, pouco instruídos, e estão lá para ser instruídos para o crime. Não, a reeducação é uma mentira. Ele provou que há 2% de reeducação nos presídios hoje. Por isso que são os presídios que o seu nosso querido amigo ministro da Justiça do governo Dilma, Zé Eduardo Cardoso, falou que preferia morrer
porque nas prisões a vida é pior do que a morte. E a escola virou a universidade do crime, isso que você falou. Quer dizer, são jovens que vão para lá não reeducar, como, aliás, denunciou muito bem Michel Foucault, que a Isabel vive citando aqui para mim. O meu filho, Flávio Goldberg, que você conhece, escreveu um livro em sendo advogado criminalista, no qual ele defendia a laborterapia nas prisões. Você não pode pegar um sujeito de 20 anos de idade, colocar numa cela mínima, com mais 15 pessoas, um em cima do outro, dia e noite, o sujeito sem trabalhar. Laborterapia nas prisões brasileiras seria um passo de altamente socialização para o sujeito criminoso. É uma saída, é um passo. Você perguntou quais passos? O outro passo, a valorização da conduta interativa, social, produtiva e civilizada desde a infância. Na infância, se você tiver um filho que estuda, coitadinho dele. Os colegas vão apelidá-lo, vão fazer bullying contra ele, dizer que ele é nerd, que ele é idiota, e vão valorizar aquele outro moleque que não gosta de estudar, que é cruel, que faz, entre aspas, brincadeiras de mau gosto. Meu pai costumava dizer: o homicida começa com o gozador na infância, aquele que fica cutucando o coleguinha e motivando os demais a ironizar a fragilidade dele. É a microviolência que redunda em crimes dessa natureza. Ô, Jacó, eu adoraria muito que meu sogro, que não viaja de avião, tivesse uma conversa com o Flávio, porque meu sogro defende, desde que eu conheço a Isabel, que eu conheço, Alexandre Tabajara, defende uma política que foi usada pelo João Pessoa nos anos 20 na Paraíba, que era laboterapia. Os presos eram usados trabalhando, construindo estradas. Tal. Foi muito acusado o tempo todo de ser discriminador e tal, mas ele defendeu na prática exatamente isso que o Flávio defende no livro. O livro do Flávio é brilhante, eu recomendo que vocês leiam. E Jacó não ia criar um filho imbecil, né? O Flávio é um craque na advocacia jurídica, né? Mas isso não é possível, porque o Flávio não vai a Campina Grande e meu sogro não vem ao Flávio aqui. Então, eu vou talvez fazer uma comunicação O hoje. Flávio acabou de me fazer um sinal agora aqui que ele vai sim. E se o seu sogro convidá-lo, ele vai visitá-lo. Que beleza. O Alexandre vai saber, vai gostar muito de ouvir isso. Jacó, nós estamos aqui nos estertores da nossa entrevista, porque, infelizmente, o tempo nos... E registrar aqui hoje é um prazer para mim ter você de volta. Gostaria de tê-lo ainda muitas outras vezes. Mas agora eu gostaria que você desse o que você gostaria de falar que eu não lhe perguntei para a gente encerrar aqui, porque está completando a meia hora. Para culminar, e você sabe que a gente toma certas licenças quando está em conversa com um amigo, que é o caso. Não falo isso em outras entrevistas nas quais eu me sinto constrangido a certa formalidade, mas com você aqui eu vou dizer: eu não tenho só indignação, desagrado e esses sentimentos em relação a essa ordem de criminosos e, em geral, ao crime. Em geral, ao crime. Eu tenho um sentimento que eu gostaria de compartilhar com você e gostaria muito que a sociedade começasse a cogitar de ter desprezo. Eu desprezo profundamente o indivíduo que nasce não para viver, mas para matar.
Olha, essa frase aqui do desprezo é ótima, mas ainda temos um tempinho para que o Jacó complete aqui um raciocínio que eu comecei e que eu sei que ele gosta, que é comparar isso tudo. Ele já chegou a falar da influência nazista lá em Santa Catarina, mas falou no livro do Nejar, mas este é um gesto ariano. O desprezível assassino das crianças de Blumenau é um nazista. Então não adianta. Se o cara nunca leu a Minha Luta lá do Hitler, se o cara nunca usou cruz, ele é um nazista inato. E esse crime tem que ser combatido de um jeito que não existe no Código Penal. Ele tem que ser previsto. O que é que você pode, como você pode reeducar um cara desse? Como você pode dar a ele direitos humanos se humano ele não é? Fala. A sua colocação, na minha opinião, é perfeita e me lembra o título daquele livro, daquele italiano, e você sabe muito bem de quem é que eu estou falando. Isto é um ser humano? Um ser humano? Isto é um homem? Um gênio chamado Primo Levi. Exatamente. Jacó, eu não tenho como lhe pagar a sua participação nesse canal que não seja com a única moeda que eu tenho, que é a generosidade de um amigo. Esse canal também é uma comunicação entre amigos e é por ser entendido assim que eu trago. Eu trago você aqui como amigo. Você escreveu um texto belíssimo, belíssimo, a respeito do meu livro Antes de Atravessar, de poesia, tendo uma visão psicanalítica até do meu livro de poesia. Você é meu amigo de muito tempo, você é meu amigo, continua sendo, mas é muito mais ainda, depois dessa brilhante entrevista, que será seguida de outras assim que nos for permitido, a mim e a você, termos a possibilidade desse contato. Muito obrigado, Jacó. Tudo de bom para Mas eu você, queria falar Flávio. só Diga, queria fale. dizer uma última palavra. Diga, Jacó. Eu quero e acho que todos nós queremos José Neumann e Pinto na Academia Brasileira de Letras. Pessoal, amigo da academia, vamos eleger o Zé para a academia. Isto vai ser um gesto, uma atitude de reparação à inteligência, à cultura e à sensibilidade estética do José Neumann e Pinto. Muito obrigado. Um apoio como esse. Vou te contar, o Jacó não é da academia, mas o Jacó é um respeitadíssimo homem da cultura e também das letras no Brasil. Muito obrigado por tudo, Jacó. Você trouxe muita luz nessa discussão tenebrosa da morte ariana de 4 crianças em Blumenau. E é uma discussão que começou em Columbine, que vai em frente, que vai ser difícil segurar, até porque o Estado, como você já disse, a sociedade, assim, a grande lição aqui que você me trouxe é: não vamos mais contar com o Estado, com autoridade, com deputado, com presidente, com governador. Vamos resolver a sociedade, só a sociedade é que resolve. O Estado nunca resolveu. O Estado sempre foi corrupto e glutão. Obrigado, Jacó. Até a próxima. Eu só quero lhe dizer. Que Deus nos abençoe, meu caro. Nos abençoe e nos ilumine. E você está sempre iluminado, deve agradecer isso a Deus todo dia. Tá? Grande abraço aí, obrigado ao Flávio por tudo, nosso, apenas por sua contribuição intelectual, mas também pela contribuição técnica para fazer o Jacó se adaptar aí à comunicação internética. Obrigado, Flávio, obrigado, Jacó, é um prazer ter vocês no nosso convívio pessoal. Obrigado. Jacó, não deixe com você a última palavra, porque a última palavra aqui em casa é sempre da doutora Isabel. Viu? E quem me disse isso foi você. É verdade. É verdade. Eu mando na rua e ela manda em casa, não é, Zé? É isso aí. Ela manda em mim. Ela é a rainha do... Tá certo.